Olá, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Vamos ver se agora a gente consegue. A gente já fez um teste e infelizmente caiu aí a conexão. Então, enquanto as pessoas vão começar recebendo aí o aviso que estamos numa live, eu vou apresentar aqui essa pessoa querida, a Neila Prosdócimi, uma psicoterapeuta super experiente aqui da Suíça. A Adriana já entrou. Oi, Adriana. Você falou com a Adriana outro dia, né? Oi. Então, tudo bem? Nós estamos aqui para dar um gostinho de quero mais para vocês do que vai acontecer no dia 10 de março no Kaufleuten aqui em Zurique, tá bom? Não sei se vocês já viram aqui na nossa página, nós estamos fazendo a divulgação do nosso próximo evento em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres. E uma das convidadas especiais é a nossa querida Neila, né? E ela vai falar pra gente um pouquinho no evento sobre essas diferenças culturais, os desafios que o imigrante tem, não é, quando chega aqui na Suíça, não é, principalmente em relação à família, porque ela é a especialidade dela, é onde ela atua mais, que é nas questões familiares, muito importante. Então, eu vou passar a palavra para ela falar um pouquinho do trabalho dela e depois a gente vai continuar com o bate-papo. Ok, então. Fernanda, muito obrigada, é um prazer estar com vocês. Fiquei muito sensibilizada com o convite e com a maior alegria estou aqui. A questão dos desafios, né, quando a gente muda de país, são muitas situações que nos colocam num desafio diário, né? Então tem os desafios ligados à própria cultura em si, a relações afetivas, a como lidar com uma diferença grande de comunicação, a dificuldade da língua, bom, e por aí vai. Então tem muita coisa que eu acho que ajudaria se a gente pudesse conversar com tranquilidade e esclarecer, né? Não é o que é melhor ou o que é pior, são diferenças que a gente até diria choques culturais que a gente vive. Uma grande parcela das dificuldades está ligada à comunicação. Eu posso imaginar, inclusive, numa língua tão diferente, por exemplo, a língua alemã, sim, né? E pode acontecer muitos mal-entendidos, não? Muito mal-entendido pela força da palavra, o que ela carrega junto. Então, a gente que vem de uma cultura, todo o pessoal da língua portuguesa, né? Que a gente tem uma forma de se expressar e as palavras elas têm um peso. Então, e o tom, né? Um tom porque eu sei, gente, não sei se vocês vão concordar comigo, não é? Mas e você também. Por exemplo, quando a gente vai pedir um copo d'água para uma pessoa, tá passando ali na cozinha, a gente fala: "Você pode pegar um copo d'água para mim?" O que você responde? Pois não, né? Significando. Agora, né? Significando sim. Sim. Agora, se a gente fala isso para um suíço, por exemplo, "Você pode pegar um copo d'água para mim?" e não coloca a palavra "por favor", aí já pode ser até um pouco ofensivo. Então a gente no tom agora se a gente fala "por favor, pega um copo d'água", nesse tom já é um pouquinho mais imperativo. Agora, para uma pessoa, para um suíço, já vai dizer: pelo menos ela falou "por favor, eu vou pegar o copinho para ela". Eu acho que essas diferenças também, né, do tom e de palavras básicas também gera muito conflito, não? É muito a forma, né, de comunicar que é diferenciada. Por exemplo, a gente tem uma comunicação muito indireta, né? Então, quando eu cheguei aqui, meu marido me perguntava assim: "Você quer um chá?" Eu dizia assim: "Eu gostaria." E ele me respondia: "Eu gostaria, eu não entendo, quer ou não quer?" Então tem que ser sim ou não. A comunicação aqui ela é muito direta. E isso é uma coisa que cria, às vezes, muito conflito na compreensão, no significado, né? Então, essas são questões que a gente teria a possibilidade, conversando, de ir esclarecendo e que vai facilitar a integração da gente nessa cultura, que é uma cultura, vamos dizer, um pouco mais rígida em termos de comunicação, em termos de expressão, e a gente é um pouco evasivo às vezes, né? Nós da língua portuguesa, não só os brasileiros, os portugueses,
né? Também pacientes que vêm de Angola e que falam português. Quer dizer, quando eu trabalho, um dos temas, um foco assim que é muito interessante é trabalhar com essa dificuldade da comunicação. Como que a gente é compreendido e como que a gente gostaria de ser compreendido. Essa é uma questão muito interessante mesmo, porque muitas vezes a gente pensa que está se expressando corretamente e espera uma resposta de um jeito e recebe outra completamente diferente. Aí isso gera uns conflitos. E eu vejo, Neila, aqui no escritório, muitas vezes a falta de consciência das pessoas de estarem numa crise em razão da migração. A falta de consciência que às vezes leva até para uma crise conjugal e que na realidade, se, por exemplo, estivessem no seu país de origem, não estariam passando por aquela crise conjugal e que pode ser que acarrete até uma separação e um divórcio. Tô certa? Tá certa, eu acho que é isso mesmo. O que eu observo, por exemplo, em termos da terapia familiar, terapia de casal, né, é que essa dificuldade na compreensão das mensagens gera muito problema, muito problema mesmo. Então, se a gente clareia um pouco isso, né, porque a gente vem de um sistema cultural que valoriza certas formas da gente se expressar e de se colocar. E cada país tem o seu sistema. Como, por exemplo, você pode dar algum exemplo pra gente? O exemplo assim, mais comum que eu vejo é a questão da sensibilidade das pessoas e que, às vezes, a forma com que a mensagem é passada machuca. E a intenção do outro nem é essa, né? Mas é uma compreensão diferente. Então, a gente fica muito sensibilizada. E também essa questão dessa ideologia de achar que o país onde nós nascemos, nós crescemos, é melhor do que o país que estamos aqui. Essa é uma outra questão. Isso aí, olha, gente, eu tive que aprender a não ficar comparando. A comparação não é legal. Não é legal. Em todo lugar tem o que é melhor e o pior, e o que é pior para cada pessoa. Né? Então, se você ficar comparando, eu acho que a gente tem que parar e pensar assim. Eu vim para cá, por exemplo, eu vim do Brasil para a Suíça. Qual que era a minha expectativa? Né? O que me fez vir? E o que eu esperava disso? Então, na medida que você vai vivendo aqui, você começa a notar que às vezes são diferenças muito pequenas, mas que se tornam muito grandes ao longo do tempo. E que no início pode ser até parecer bonitinho, olha que legal, mas depois vai começando outra fase. Outra fase que já não é tão legal assim, já não é tão bonitinho assim. Então, eu passei por isso também, né? Eu acho que todas nós passamos que por sai isso. Do país, né, Fernanda? A gente deixa nosso aconchego, né? Nosso lugar de conforto e vem para um novo desafio. Agora, com esse desafio, a pessoa também tem a possibilidade de crescer muito, né? É isso que eu falo. Se toda experiência que você vive, você tem a possibilidade de aprender, você começa a observar melhor, ao invés de ficar julgando muito. É aquela questão do pior e do melhor, né? Então, como que eu me coloco aqui? Né? Numa relação familiar ou numa relação a dois, responsabilidade está dos dois lados, mas a gente costuma só ver a responsabilidade do outro que me fez triste. Né? Agora, como que eu me expressei? Né? Por que é que eu me senti tão ofendida? Então, clarear essas coisas é básico para você também se sentir melhor, tem um crescimento, você amplia um pouco o seu nível de percepção das coisas. Né? Então, eu acho que é muito um caminho que a gente tem que trilhar, sabe? Entendi. E em relação à mulher, assim, a mulher imigrante na Suíça, você acha que os desafios são maiores, o choque cultural é maior? Porque aqui a Suíça tem um sistema, por exemplo, o sistema escolar.
né? Então, o dia a dia das crianças. Então, eu posso partir por mim, né? Então, o filho vai de manhã para a escola e aí volta para casa no almoço, e aí a mãe tem que estar em casa quando é pequeno, né? A vida para a mulher imigrante aqui na Suíça, você acha que tem desafios maiores? O que você tem para falar pra gente? Só um pouquinho, porque o resto a gente vai falar lá no evento, né? Tá a gente combinado. vai falar no evento no dia 10 de março. Não, eu tô pensando aqui, é o seguinte, eu atendo muitas famílias, né, que as crianças estão na escola e normalmente são brasileiras, casadas com estrangeiros e tal. E as crianças começam, às vezes, a ter certos problemas. Então, o que eu observo? Aí eu sou um pouco crítica, sabe? Eu penso assim, os professores que são formados aqui, eles não têm muita flexibilidade para lidar com crianças de culturas diferentes. Então, eles querem que as crianças funcionem exatamente como a criança suíça, né? Que são crianças mais contidas, e isso sempre... Isso eu sei bem. Pois é. Não, eu já tive uma família, por exemplo, espanhola, que não suportou e voltou para a Espanha. Entende? Porque a escola pressiona muito os pais. E a questão também de temperamento, comportamento, né? O comportamento é diferenciado. Eu vejo assim, com meu filho, eu posso abrir aqui para vocês, não tem problema. Meu filho no jardim de infância, ele sentava todo assim. Isso. Todos largados, todo relaxado, se sentindo bem ali, né? Agora, os outros suíços não, os outros suíços tudo assim. Tudo assim, eles são mais contidinhos. Né? E aí a professora uma vez falou com a gente que ele sentava assim, meio... Né? E a gente, aí em casa eu já tive que falar, olha, não é bem assim, não senta assim. Exato. Então, essas e muitas outras questões que vão surgindo ao longo do tempo, que fazem a gente começar a ter uma necessidade maior de compreender a cultura que a gente está vivendo aqui. Porque senão gera muito conflito. E tem que respeitar, né, isso, né? Algumas coisas tem que respeitar, né? Então, como lidar com isso? Eu posso até respeitar, mas eu não concordo, né? Mas o que você vai fazer? Você não vai mudar uma cultura em função de uma forma de ver as coisas que está mais ligada ao seu país de origem. Então, todas essas questões, eu sempre aconselho, assim, de respeitar, não é claro que não se omitir, Exato. mas respeitar que a forma que eles veem a vida, a forma como eles vivem, eu acho que o respeito acima de tudo. Porque se você quer respeito, você também tem que respeitar o outro. Você tem que respeitar o outro. Né? Então, essa é uma outra questão, né, Fernanda? Que com o tempo a gente vai percebendo melhor, a gente vai lidando melhor, né? Às vezes não é muito fácil, não, né? A gente tem vontade de brigar. É, né? É. Eu também sou assim, eu também. Às vezes eu tenho vontade de brigar. Aí vale a pena brigar com uma cultura? Não vale a pena. Né? Mas vamos aprender. Vale a pena achar o caminho. Exato. Né? Achar o caminho. Eu li um texto uma vez muito interessante, o caminho do meio, né? Que a gente tem que aprender a encontrar sempre em todas as situações, seja no casamento, seja no trabalho, seja numa amizade. Não é a gente conseguir conciliar para viver melhor, porque não adianta a gente sempre criar um conflito, bater de frente, porque você vai desgastar, vai ter mais estresse, não é? E achar um caminho do meio para viver melhor na sociedade. Agora, isso que você está falando é muito importante, porque muitas vezes a gente está numa situação, vamos dizer, de extrema irritação. Aí a gente fala, não, mas eu estou num outro país, eu tenho que entender. Passa para o outro extremo, que é de ser muito passiva. Né? Exato. Então, também não é bom. Então, como é que se encontra esse caminho do meio? Né? É refletir. Esse é o grande desafio, né? Esse é o grande desafio. Seja em qualquer situação, e principalmente na vida afetiva também. E também o que ajuda muito é olhar o lado bom, né? De onde você vive, olhar as coisas boas, porque de onde a gente saiu também não era perfeito. Não, né? De jeito nenhum. O Brasil, eu saí do Brasil, então eu saí do Rio de Janeiro, inclusive. Claro. Então, quando eu vejo assim, gente, de onde eu saí também não era perfeito, então eu vou achar perfeição onde? Não existe lugar perfeito. Exato. Perfeito só no céu, de repente. Agora aqui vai ser difícil encontrar, né, a perfeição. Exato. Mas a gente pode aproveitar as coisas boas. Esse aproveitar as coisas boas toda experiência que a gente vive, a gente tem alguma coisa para aprender.
Se a gente não aprendeu, a gente repete. É igualzinho criança quando vai para a escola e que não aprende a lição e tem que repetir o ano. Então, eu uma vez vi uma situação muito difícil, me vi repetindo e fiquei brava comigo, mas aí eu repensei e falei, não, gente, eu não tenho que ficar brava comigo, eu tenho que me perguntar o que eu ainda preciso de aprender e que eu não aprendi. Exatamente. Né? Que é o que faz, digamos assim, essa consciência maior, essa transformação. Então, eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de refletir sobre todas essas coisas, né? Porque e no seu consultório você vê muito disso, né, Neila? Muito. Né? Porque você faz atendimento não só de casal, mas faz individual também, né? Também de adulto, né? Então... Normalmente a criança eu faço junto com a estrutura familiar. Tá? Entendi. Né? Mas aqui na Suíça a gente vê muitas pessoas, por exemplo, também casadas com compatriotas. Existe. Casais de brasileiros, casais de portugueses. Claro, né? Você acha que isso facilita por eles já terem a própria cultura, ou eles vão sofrer também algum impacto por estarem num país diferente? Qual a sua opinião? Minha opinião é o seguinte, o impacto existe, porque além das diferenças, vamos dizer, de cultura, existem as diferenças pessoais que não importa com quem você é casado. Pode ser com uma pessoa do seu mesmo país, ou pode ser com um estrangeiro, um europeu, né? Então, essas diferenças pessoais, elas geram às vezes o conflito independente da cultura que a pessoa vem. Tá? O que eu observo mais é o seguinte, muitas crianças, elas vêm ou de uma família de portugueses ou uma família de brasileiros, mas dentro de casa elas têm a cultura dominante, que é do próprio lugar de onde a pessoa vem. Mas se as crianças, por exemplo, vão para a escola, aí elas já entram na cultura suíça. E aí quando elas chegam em casa, começa a dar problema. Por exemplo, é o adolescente que quer ter, vamos dizer, um pouco mais de liberdade para ficar na rua até mais tarde. E às vezes... E os pais não vão entender. E os pais não querem, mas eles veem os coleguinhas fazendo, entende? Ou para andar de bicicleta, ou para qualquer coisa, né? Ou se for mais adolescente, para sair com os amigos e para o shopping center, sei lá. Então, eu acho que há um conflito aí que também é necessário. Também tem que tomar cuidado. Também tem que tomar cuidado. Exato. E esse estereótipo que se fala muito, que os suíços são frios? Né? Falam muito, porque os suíços são muito frios. Já escutei muito disso. Eu também já. Mas o que eu vejo é o seguinte, a gente está aqui num país que a língua é um pouco mais dura, num país que o inverno é muito grande. Então, é diferente, por exemplo, eles não têm... Olha, eu às vezes entro em contato com a família do meu marido e é muito interessante, porque eles são alemães. E quando eu chegava, eu ia logo cumprimentar, dando beijinho. E eles ficavam com o corpo duro. Entende? Aí eu via os sobrinhos, às vezes, chegando, que eles não viam há muito tempo, e os menininhos dando a mão assim, sabe? Mas isso é cultural. Então, essa questão de dizer que o europeu, o suíço é frio, acho que vem muito dessa falta de contato corporal. Né? Que eles não são de abraçar, eles não são de cumprimentar espontaneamente, assim. Não. Aí meu marido pergunta, por que os meus irmãos só cumprimentam você beijando? Eu falei, porque eu sou brasileira, né? É verdade. Que bom, você passou algo positivo. Hoje eles já vêm assim, mas já aproxima mais. Entende? Já não é tão distante. Não, assim. já não é tão distante. Ou às vezes eu finjo que eu não vi a mão para cumprimentar assim e vou com o corpo. Não, então, isso é super interessante, como se cumprimenta aqui, como se cumprimenta. Então, cria esse estereótipo, né? Assim, que eles são frios. Mas, na verdade, tem toda uma questão aí, né? Do clima, de como que as relações funcionam. O que pra gente é frio, pra eles não é, né? Para eles é normal, ou é comum. Mas também, o que também se fala muito é que eles são
eles mantêm uma certa distância, mas também depois que eles viram amigos, aí são amigos de verdade. Aí são muito confiáveis. Pode contar com essa pessoa. Pode. Né? Leva um tempo, viu? Mas acontece. E muitas vezes os brasileiros são assim, fazem amizade assim da noite pro dia, né? Aí fala assim, me liga, vamos falar, vamos marcar um café. Nossa, eu canso de fazer, vamos marcar um café. E mas aí sabe o que eles acham? O dia a dia vai passando. Eles acham que a gente é superficial. É superficial, né? Tá vendo? Quer dizer... a gente fala que eles são frios e nós somos superficiais. Bom, também não é tão assim. Não. A gente não está generalizando, né? A gente está apontando aqui algumas questões que a gente observa dentro de uma questão familiar, dentro das relações, né? E que a gente tenta aqui ampliar para ter uma compreensão melhor. Exato. E a gente vai aprofundar mais nesses temas, nesses assuntos, no dia 10 de março, a partir das 3h30, no Kaufleuten, aqui em Zurique, e eu quero ver todo mundo lá, a mulherada toda aqui do Saber Direito. Vamos lá, vamos debater esse tema muito importante. Hoje eu convidei a Neila para estar aqui comigo para dar uma pincelada do que a gente vai falar lá, tá? O que a gente vai comentar nesse evento. Amanhã quem vai estar aqui conosco vai ser a Liliana Tinoco, talvez o Severino também venha, porque nós vamos fazer essas lives só para vocês terem uma ideia, um esquenta para o dia lá do debate. Lá o dia do debate a coisa vai ferver, e eu quero a participação também do público do Saber Direito. Ótimo, né? Estou esperando todo mundo lá para a gente conversar bastante. Então anotem aí, no dia 10 de março, às 3h30, no Kaufleuten. Depois a gente vai passar aí o endereço. E se você puder já fazer a sua inscrição previamente, vai lá no site do Saber Direito, www.saberdireito.ch, e já manda a sua inscrição, corre, porque ano passado lotou, teve uma hora que a gente não pôde mais deixar entrar, até por uma questão de segurança. Claro. Né? Então, para garantir a sua vaga, deixa lá já a sua inscrição, para a gente já preparar todo o material. Também vamos preparar material para distribuir. E no final, nós vamos ter um coquetel, né? Confraternização, né? Que está sendo um patrocínio da Bom Sabor, né? Maravilhoso. Ano passado já teve pão de queijo, coxinha, um monte de coisa gostosa, né? Vocês não podem perder. Então, uma maneira também da gente estar junto, né? Da comunidade lusófona, estar junto de novo, né? Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, né? A mulher guerreira, a mulher imigrante, né? Que tem os seus desafios aqui na Suíça, e que vocês vão ver que eu acho que quanto mais a gente fomentar o debate, questões difíceis, questões delicadas, mais chance a gente tem de se tornar uma comunidade mais forte, pessoas mais fortalecidas, com autoestima mais em pé, né? Assim, exato. Porque eu acho que quando a gente tem consciência dos desafios, tem consciência dos seus direitos e dos seus deveres, eu acho que isso torna o ser humano mais independente e mais apto para tomar decisões, né? Decisões na vida e dar um passo para frente e continuar a caminhada. Isso mesmo. Então, dia 10 de março, às 15h30, vamos nos ver aqui em Zurique, nesse evento muito especial que está sendo feito para vocês, mulheres. E claro, se quiserem levar o marido, não é, o amigo, melhor ainda, pode mandar para ele escutar, tá bom? Combinado. Então a gente, obrigada, Neila, por você ter vindo, ter tomado esse tempo de estar aqui com a gente. Com o maior prazer, Fernanda. E obrigada a vocês também, obrigada por vocês estarem nos assistindo. E se puderem compartilhar para a gente divulgar mais essas informações, a Neila vai estar conosco no dia 10 e vai ter muita surpresa pela frente, tá bom? Ok. Um beijão para vocês e até a próxima. Até dia 10.